Capítulo 10. O vestido era vermelho. Fazia anos que minha mãe não o usava, e esse era um dos motivos para eu tê-lo escolhido. Hale cortou as mangas de renda até a altura do cotovelo e retirou algumas camadas sob a baia para que não ficasse muito rodada. Ele estava certo quando disse que algumas alterações eram irreversíveis, mas teve tanto bom gosto que, mesmo que minha mãe quisesse o vestido de volta um dia, ficaria empolgada com as mudanças. Heloise me ajudou com o cabelo, que ficou muito elegante com tranças se encontrando na parte de trás da cabeça para formar um coque despretensioso. Escolhi uma tiara de rubis, então eu parecia estar em chamas. Ficou lindo, de verdade. Eu tinha certeza disso e estava grata a todos que trabalharam para me ajudar a criar a imagem de alguém a quem sim podiam confiar as decisões do país. Eu parecia mais velha, mais do que me sentia, mas provavelmente mais próxima da idade cujo comportamento deveria adotar. Suspirando, aceitei o vestido e aquela nova imagem. Aquela era quem eu deveria ser por enquanto. Eu ajeitava as costuras quando Josie veio falar comigo no estúdio. Que vestido maravilhoso! Elogiou, incapaz de manter os dedos longe das camadas de cetim. Continuei arrumando o caimento. É da minha mãe. Sinto muito por tudo o que aconteceu, ela disse baixinho. Acho que ainda não tinha dito isso para você. Engoli em seco. Obrigada, Josie. Significa muito para mim. Sabe, já que tudo anda tão sério, pode ser uma bobeira fazer uma festa. Bufei quase ao ponto de rir. Estou um pouco ocupada para isso. Talvez assim que as coisas se acalmarem. Eu posso planejar tudo. Falo com as criadas e podemos preparar tudo daqui a uma semana. Dei as costas para o espelho. Como eu disse, em outro momento, mas agora não. Me afastei, tentando me concentrar, mas ela veio atrás insistente. Mas por quê? Você não devia comemorar? Quer dizer, você é praticamente a rainha, então... Me virei com tudo para ela, irada. Não sou a rainha. O título pertence à minha mãe, que quase morreu. O fato de você deixar esse detalhe de lado, como se fosse uma coisa mínima, praticamente anula os sentimentos que você acabou de expressar. O que exatamente você não entende, Josie? Você acha que este cargo só envolve vestidos e festas? Ela parou na hora, pasma. Observei os olhos dela correrem pelo ambiente, conferindo se alguém observava a cena. Eu não queria humilhá-la. De certa forma, eu a compreendia. Houve um tempo em que nada me dava mais alegria do que começar a fazer uma lista de convidados, um tempo em que eu mesma achava que esse cargo só envolvia vestidos e festas. Soltei um suspiro. Não quero te ofender, mas não convém fazer uma festa com minha mãe ainda em recuperação. Por favor, eu só te peço um pouco de compreensão esta noite. O que talvez seja pedir demais, dado nosso histórico. Ainda assim, pela minha sanidade mental, apenas tente imaginar o que é estar no meu lugar. Ela fechou a cara. Isso é tudo que eu sempre quis, mas claro, você só se importa com isso quando é conveniente. Senti vontade de arrancar a cabeça dela. Que parte da minha vida ela considerava conveniente naquele momento? Mas eu tinha um programa com que me preocupar. Por favor, eu disse, chamando uma criada que estava de passagem. Você poderia acompanhar a senhorita Josie até o quarto? O comportamento dela esta noite está me atrapalhando. E tenho trabalho a fazer. Pois não, Alteza. A criada se virou animada para Josie, sem se preocupar com nossas desavenças e pronta para fazer seu trabalho. Josie bufou. Odeio você. Apontei para a porta. Claro que odeia, e você pode fazer isso no seu quarto tão bem quanto aqui. Sem esperar para conferir se ela tinha obedecido, fui até meu assento. Nunca tinha visto o estúdio arrumado daquele jeito, a Elite de um lado e uma cadeira solitária do outro. Eu estava com os olhos fixos na cadeira triste e solitária quando Kyle apareceu ao meu lado. O que houve com Josie? Abri um sorriso e pisquei várias vezes para ele.
Nada, querido. Só estava me fazendo questionar seriamente o quanto eu gostaria de tê-la como cunhada. Ainda é cedo demais. Comecei a rir. Não, nós tivemos uma discordância. E me sinto meio mal porque eu a entendo. Só gostaria que ela me entendesse. Pode ser difícil para Josie. Ela só pensa em si mesma. Mudando de assunto, você viu Gunnar? Franzi a testa. Foi embora hoje à tarde. Ele não se despediu? Kyle fez que não com a cabeça. Fui até os outros garotos, que se endireitaram nas cadeiras quando me aproximei. Gunnar se despediu de algum de vocês? Perguntei. Todos balançaram a cabeça confusos, menos Fox, que limpou a garganta antes de dizer. Ele passou no meu quarto para me ver. Gunnar é um pouco sentimental e não queria uma despedida longa. Só disse que não era certo continuar e que tinha sua autorização para ir embora. E tinha. Nos despedimos, ficou tudo bem. Fox fez que sim com a cabeça. Acho que ele pensou que ia voltar atrás se ficasse aqui. Ele me pediu para avisar a todos que sentiria saudades. Ele sorriu. Cara legal. Era mesmo, mas reflitam sobre a atitude dele. Pedi, olhando bem para o rosto de cada um. Isso tudo envolve o futuro de vocês também. Não fiquem se acharem que talvez não sejam capazes de lidar com tudo isso. Kyle concordou com a cabeça, pensativo de repente. Hale abriu um sorriso lindo. Ian permaneceu impassível como sempre, e Henry processava a tradução de Eric, parecendo confuso. Com certeza eu passaria o resto da noite analisando excessivamente a expressão deles, mas naquele momento tínhamos um show para dar. Hale, sussurrei com o dedo apontado para o vestido. Obrigada. Linda, ele disse só com os lábios e tentei manter a postura. Queria fazer jus ao vestido naquela noite. Câmeras ligadas, saudei o país da maneira mais honesta que consegui. Vou começar pelas notícias que todos estão mais ansiosos para ouvir. Minha mãe passa bem. Neste exato momento, está se recuperando no quarto com meu pai ao seu lado. Disse, tentando parar de pensar na minha postura ou no que devia fazer com as mãos. Em vez disso, lembrei dos meus pais que sem dúvida assistiam o jornal de pijama, com petiscos aprovados pelo médico logo ao lado. Sorri só de imaginar a cena. Todos sabemos que a história de amor deles talvez seja a mais autêntica já contada. Embora não seja fácil assumir o cargo de meu pai. Meu irmão Aaron, agora príncipe consorte da França, também é testemunha do poder do amor verdadeiro. Pelo que sei, está se adaptando muito bem ao novo papel e muito feliz por estar casado. Voltei a esboçar um sorriso. Nada disso me surpreende. A devoção dele à princesa Camille, apesar do tempo da distância, permaneceu constante e forte, e só posso imaginar a felicidade dele com a oportunidade de estar ao lado dela em todos os momentos. No que diz respeito à situação geral do nosso país, fiz uma pausa para olhar as anotações com o canto do olho, embora detestasse fazer isso. Parte das agitações que estávamos vivendo diminuiu ao longo das últimas semanas. Em certo sentido, aquilo era a verdade mais absoluta, mas no que dizia respeito à minha própria agitação, meu nariz poderia ter crescido com aquelas palavras. Se considerarmos todo o esforço que meu pai fez para defender a paz no exterior, a ideia de que talvez possamos alcançar tempos de paz em nosso próprio país me enche de alegria. Falei tudo o que devia falar. A proposta de orçamento, o início iminente do projeto de perfuração do solo e a mudança no quadro de conselheiros, o que fez algumas pessoas no estúdio se contorcerem. Ao terminar, examinei a plateia à procura de algumas caras importantes. A senhorita Bryce acionou firme com a cabeça, assim como o general Ledger. Vi minha avó mexendo os dedos, sem paciência para anúncios longos, provavelmente se segurando só para ouvir os garotos falarem. E na beira do palco, Eric sorria para mim encantado. Alteza, Gabriel falou curvando-se. Permita-me dizer que, apesar das circunstâncias que alçaram ao cargo, a senhorita faz um trabalho fantástico. Muito obrigada. Agradeci. Não sabia o quanto aquela afirmação era sincera,
mas talvez fizesse as outras pessoas pensarem o mesmo. Não posso deixar de perguntar. Com esse ritmo de trabalho, a senhorita encontrou um tempo para aquele grupo ali? Ele perguntou com a cabeça apontada para Elite. Um pouco. É mesmo? Algo que possa nos contar? Ele insistiu, mexendo as sobrancelhas, o que me fez lembrar de novo de como a personalidade dele era diferente diante das câmeras e longe delas. Seu trabalho era entreter, e ele fazia isso maravilhosamente. Claro, mas só por diversão, não vou citar nomes. Não vai citar nomes? Por exemplo, um dos nossos membros da elite nos deixou hoje. Falei, embora se tratasse de uma informação que logo teria sido revelada de um jeito ou de outro. Gostaria de dizer que o pretendente partiu satisfeito e que tem minha amizade. Ah, entendi, Gabriel comentou. Gostei. Fale mais um pouco. Bom, hoje um dos pretendentes me deu um presente feito de um metal muito precioso. Vejam só! Gabriel exclamou enquanto olhava para minhas mãos, procurando, como qualquer pessoa faria, um anel. Levantei as duas mãos para que todo mundo visse. Não é de ouro. É de aço. Ele me deu um alfinete, mas garanto que foi muito especial. O público e a elite começaram a rir. Eu esperava que a cena parecesse tão encantadora na tela como era na minha cabeça. Por favor, diga que tem pelo menos mais um episódio. Gabriel suplicou. Mais um. Cedi. No começo da semana, um membro da elite me disse que com certeza não estava apaixonado por mim. E eu lhe disse que sentia o mesmo. Gabriel arregalou os olhos. Por acaso este rapaz foi embora? Não. E essa é a parte mais louca. Não estamos apaixonados, mas mesmo assim não queremos ficar longe um do outro. Então é isso. Concluí, dando de ombros graciosamente, e sorri ao ouvir os suspiros e risos no estúdio. Embora eu tenha certeza de que boa parte do país ficará acordada até tarde na tentativa de adivinhar a quem a senhorita se refere, seria bom termos alguma informação mais sólida. Talvez seja melhor conversar com os garotos. Faremos exatamente isso. Posso fazer algumas perguntas a estes belos jovens? Naturalmente, respondi com um sorriso, feliz por sair dos holofotes por um glorioso momento. Pois bem, vamos começar por aqui. Sr. Fox, como está? Muito bem, Gabriel. Obrigado. O garoto respondeu, endireitando-se na cadeira e abrindo um sorriso. As pessoas sabem que a princesa tem estado sob muita pressão e que seus dias estão abarrotados de tarefas, então o tempo a sós com ela é limitado. Gabriel disse gentilmente. Sim, já era impressionante ver o quanto ela trabalhava antes. Então vê-la assumir ainda mais responsabilidades nos últimos dias foi inspirador. Inclinei a cabeça para o lado e senti um calorzinho bom no coração. Inspirador? Que pensamento mais amável! Gabriel concordou com a cabeça. Levando tudo isso em consideração, você poderia nos contar um momento marcante que passou com a princesa? Fox abriu um sorriso na hora. Acho que o momento mais significativo da nossa relação foi depois da briga, quando Burke foi mandado para casa. Ela veio conversar comigo e foi muito sincera a respeito do que esperava, e também me ouviu. Acho que esse é um lado dela que pouca gente tem o privilégio de conhecer. Não é que ela tenha disponibilidade para bater de porta em porta e dedicar 1 hora do seu tempo a cada um. Mas quando ela está com uma pessoa, está por inteiro. Escuta de verdade. Eu lembrava com carinho daquela noite com Fox, mas não tinha noção do quanto tinha significado para ele. Ele havia guardado aquele momento no fundo do coração. Kyle levantou a mão. Tenho que concordar com isso. Todos sabem que a princesa e eu começamos nossa amizade apenas recentemente. E nesse tempo ela deu atenção a várias das minhas preocupações e ambições. Por exemplo, Gabriel cutucou. Kyle deu de ombros. Assim, não é nada particular, mas sou apaixonada por arquitetura e a princesa chegou a ver meus desenhos. Ele levantou a mão de repente,
como se tivesse acabado de se lembrar de uma coisa. Confesso, tínhamos tomado vinho e tenho certeza de que ela achou um tédio, mas mesmo assim... Todos começaram a rir e sorri para Caio. Parecia fácil para ele estar diante das câmeras. Sempre saía com frases ótimas, o que me fez ter certeza de que tinha sido bom contar a ele o que eu sentia. Aproveitando o momento, Gabriel passou reto por Henry e foi direto falar com Ian. Eu detestei que Henry tivesse sido excluído, mas parecia que Gabriel tinha um plano. Sr. Ian, talvez você seja o mais calado do grupo. Por acaso tem algo a acrescentar? O rosto de Ian expressava a mesma calma de sempre. Sou um homem de poucas palavras, ele concordou, mas posso dizer que a princesa é incrivelmente ponderada. Embora restem apenas 5 de nós, nenhuma das eliminações foi leviana. Só de conhecer os outros cavalheiros posso ver o esforço da princesa para tomar a melhor decisão para si mesma e para o seu povo. Uma coisa que as câmeras não puderam captar, por exemplo, foi o clima no Salão dos Homens na eliminação mais recente. Não havia nenhum pingo de insatisfação no ar. Ela tem sido tão generosa conosco que é impossível se chatear. Todos os outros pretendentes partiram satisfeitos. Gabriel acenou com a cabeça. E como você avalia suas chances? Você está entre os 5 finalistas. Ian, como sempre, continuou tranquilo. Estou à disposição da princesa. Ela é a melhor mulher que qualquer um de nós poderia desejar como companheira e, como tal, tem padrões muito elevados. Não se trata de avaliar as minhas chances, mas da preferência dela. Temos que esperar para ver. Nunca tinha ouvido Ian falar tanto de uma vez só, mas me senti em dívida com ele na hora. Embora tivéssemos um acordo sobre a nossa relação, que era confessadamente não romântica, ele ainda via todos aqueles aspectos positivos em mim. Ou ele era um ator incrível. Muito interessante. E você, Sr. Hale? Pelo que me lembro, você foi o primeiro a ter um encontro a sós com a princesa. Como se sente agora? Sortudo, Hale respondeu carinhosamente. Cresci vendo a princesa em desfiles, assistindo às aparições dela na televisão e vendo seu rosto nas revistas. Ele começou apontando para mim no outro lado do palco. Ela é tão linda que até intimida, e tem esse olhar que seria capaz de queimar uma pessoa se quisesse. A frase doeu um pouco, mas era tão sincera que não consegui conter o sorriso. Mas tive a oportunidade de jantar com ela uma noite, e a fiz rir tanto que ela até cuspiu a bebida. Hale! Ele deu de ombros. Cedo ou tarde alguém ia descobrir. Melhor contar logo. Cobri o rosto com as mãos, só de pensar no que os meus pais pensariam daquilo. O que quero dizer é que tudo o que falamos dela é verdade. Ela é durona, é uma líder, e sim, acho que seria capaz de soltar fogo pelos olhos se quisesse. A plateia riu. Mas ela também sabe ouvir, é muito dedicada e sabe dar risada. Tipo, rir de verdade. Não sei se todos vão poder ver esse lado, mas acho que tenho sorte por ter visto. O segmento inteiro do programa foi um tributo tão glorioso às minhas melhores qualidades que quase comecei a achar que os garotos tinham ensaiado. Se fosse isso mesmo, eu devia muito à pessoa que teve a ideia. Quando desligaram as câmeras, me aproximei de Gabriel para agradecer. Obrigada, você foi ótimo hoje. Sempre estive ao seu lado e sempre estarei, ele replicou, piscando para mim antes de se retirar. Fiquei observando a plateia sair aos poucos e me senti orgulhosa. Eu tinha enfrentado tudo aquilo praticamente sozinha. A elite tinha sido fantástica, mais gentil do que eu imaginava ou esperava. Meus pais iam ficar muito felizes. Muito bem. Caio passou o braço pelo meu ombro. Seu primeiro jornal por conta própria na história. Cheguei a considerar seriamente que ia ser um desastre, mas olha só. Eu disse inclinando para trás e abrindo os braços. Ainda estou inteira. Hale também veio e começou a rir. Você achou que as pessoas iam arrombar as portas do estúdio e te cortar em pedacinhos? Nunca se sabe. Fox riu enquanto Ian permaneceu calado. Enquanto Ian permaneceu afastado, ainda com um sorriso no rosto. Eu me sentia tão agradecida.
Se fosse capaz de elaborar em palavras, teria rasgado elogios por eles terem sido tão incríveis naquela noite. Vamos jantar? Fox perguntou, e todos os garotos concordaram com a cabeça. Ouvi Henry dizer a mesma palavra várias vezes muito empolgado, e imaginei que isso queria dizer que ele estava muito animado para comer. Formamos um grupinho e caminhamos juntos até a sala de jantar.